então um pouquinho sobre esse movimento da informação. Conta pra gente o que a gente pode esperar da ISC, que é a feira concorrente, né? Explica pra gente o que é a Exposec e a ISC, porque o pessoal muitas vezes não conhece a nomenclatura e não conhece as diferenças de cada feira. Explica pra gente. Eu vou contar assim também puxando um pouco o gancho lá atrás, né? Quando criaram a ISC, foi em função da insatisfação de alguns fabricantes que participavam da Exposec. E como a Exposec recebe um volume muito grande de instalador, ou seja, empresas pequenas, que o fabricante não vendia direto para ele só queria saber do distribuidor. Então ele começou a ter uma certa insatisfação daquele volume de gente que realmente visitava a feira, mas não era para o fabricante. Ele ia falar com quem? Com o distribuidor, ou com o integrador, com as outras camadas aí do canal de vendas, né? E essa insatisfação veio das grandes multinacionais através da feira que acontecia lá fora, que é a ISC West, que acontece em Las Vegas depois de, tem, não sei contar quantos anos, mas são muitos. Eu participei de vários deles. E esses fabricantes incentivaram a Reed no Brasil a fazer uma ISC Brasil, naquela época para concorrer, que era uma, entre aspas, só para fabricante e só para receber o usuário final, que são esses gestores de segurança das grandes empresas. Isso aconteceu mesmo, ocorreu, a ISC vem com esse modelo de filtro do visitante que ele recebe, enquanto a Exposec não tem filtro nenhum, ela recebe todo mundo que está envolvido com essa cadeia de segurança. Lá na ISC você tem um nível de visitante diferente, mas aí vem uma grande... Desculpa te interromper, onde é que vai ser esse ano a ISC? ISC vai ser no Center Norte, tem sido lá, continua, vai ser lá em setembro, né? E a ISC ainda tem, com a questão do público, o fabricante também entendeu o seguinte, que o usuário final, e aí vem a questão da informação e do conteúdo de novo, o usuário final, que é o cara do hotel, que é o cara do hospital, do shopping center, ele chega numa feira daquela, ele não compra equipamento. Ele entende talvez o que ele precisa. Mas não é uma feira de realizar negócio. Mas não realiza negócio porque o cara da Axis brincou comigo uma vez, Luiz, a gente faz aqui por questão institucional, mas quem assina o cheque está lá na Exposec, que é o integrador, que é o instalador, porque às vezes você acha, cara, o instalador é pequeno, mas não é só o eixo sudeste que vende, que é São Paulo, Rio, Minas. A Exposec recebe gente do Brasil inteiro. E lá fora não é um integrador de sistema que faz a coisa, é um instalador pequeno que resolve o problema de toda a cadeia local, daquela cidade, daquela região. E aí, as empresas que entenderam isso, Ju, elas vendem e atendem o Brasil inteiro. E às vezes, com pequenos instaladores, o volume que ele vende pelo Brasil é muito maior do que ele às vezes atender, ficar numa concorrência de um ano para vender para um banco, por exemplo. Entendi. Essa é a grande diferença entre as duas feiras hoje, que eu acho que é assim um pouco de falta de entendimento, né? Quando eu estive na Feira do México, fui algumas vezes na Feira do México, lá eles comparavam muito o México com o Brasil, né? Que eles falavam o seguinte, México não é América Latina, já é meio Alca, já é meio América do Norte, né? E aí a gente costuma dizer, né? O mercado de segurança entende que o Brasil vende, em termos de produtos de segurança só, estou falando de segurança eletrônica, meio que significa 50% de venda da América Latina inteira vem do Brasil. Nossa. Principalmente para essas empresas que conseguem atender esse eixo das outras cidades fora os grandes centros. Então, se você considera esse volume, o volume é grande e supera a América Latina. Então, o Brasil só perde para o México. Se você isolar o México da América Latina, o México é outro país que consome muito. Crime também, e tá ali, né, não só isso, está próximo dos Estados Unidos, tem outras questões lá também que... Então vamos esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente. A gente tem duas feiras, a ISC, a Exposec, uma mais direcionada para integradores, a outra mais para... usuário final. Usuário final, que trabalha com os fornecedores. E conta pra gente, assim, vamos enumerar algumas marcas que a gente pode encontrar aí que tu sabe que são marcas boas
de segurança? A gente tem a Dahua. Que estão na ESC, sim. Dahua, Samsung. Não, Samsung não existe mais, né, na parte de câmeras. Agora chama Hanwha, né? Mudaram, tem outras. A gente tem a Sabloy, que ela trabalha com algumas questões de segurança, de né? acesso, tem as fechaduras biométricas, eles têm bastante. A gente tem que chamar o nosso amigo aqui, o Paulo, que ele é muito especial também. Ele fez um programa maravilhoso. Legal. Paulo, eu conheço ele da época, descobri que época que ele era Axis ainda, né? O Paulo já vem no mercado de muitos anos. Axis também é uma marca muito boa, né? Para o pessoal entender Milestone, que é a parte de software. Então, para o pessoal de casa entender, porque muitas vezes a gente fica falando assim, porque para a gente é uma coisa normal. Essas são os grandes fabricantes. A Intelbras, por exemplo. Que é uma marca brasileira, né? Esqueci de alguém assim, mas... A Bosch. Bosch já não tem ido para a feira, né? Mas é uma marca Mas é uma marca boa, mercado, né? Hoje tem Hikvision, tem outra que concorre direto, enfim. Esquecemos de alguém assim? O que mais que a gente tem? Controle de acesso, se você considerar a Sabloy, meio que compraram quase todo mundo, né? Compraram as fechaduras. Esses compraram todos. Da Yali, compraram outras coisas. E daí na ExpoSec, quem a gente encontra lá? São os integradores. Como visitante, sim, são integradores. Não, como expositores. Como expositor, você tem também os fabricantes, mas principalmente os distribuidores. Os distribuidores das principais marcas estão lá. Então, de repente, o público final quer... eu quero procurar uma empresa de segurança para instalar no meu condomínio. Então, ele vai... Melhor ele ir na ExpoSec. Sem dúvida. Porque ali ele encontra todo o pessoal de alarme, o pessoal de... Porque é um conjunto, né? Sim, um conjunto de coisas que você precisa ter ali no condomínio, que vai muito além só do CFTV, né? Que é o grande filão da segurança eletrônica. E falou o Luiz, que sabe tudo de feiras. E vamos falar um pouquinho da ABESE, que tu começou, né? Deu uma pincelada. A ABESE é uma Associação Brasileira de Empresas de Segurança Tecnológica. Sim. Que inclusive nós fazemos parte, acho que a grande maioria das empresas fazem parte, e eles dão um apoio muito positivo, né? Para nós, empresas, e para os fabricantes também. Pode contar um pouquinho da ABESE? Sim, a ABESE foi criada nessa época em que eles criaram a primeira ExpoSec, foi bem bacana, uma associação que vem atuando com muita força no mercado, e eles representam as empresas, tanto os distribuidores quanto os fabricantes, que estão no Brasil e que atuam a nível de Brasil, né? A ABESE tem feito alguns seminários regionais, é bem bacana isso é bacana, ou seja, disseminando a informação. Na própria ExpoSec, a ABESE tem a arena deles, que é um espaço em que ele também tenta passar esse nível de informação, o que é mais atual hoje, como que você integra sistemas, o que está faltando no nosso mercado. Então, ele está realmente ocupando esse espaço com essa informação, né? Então, isso tem sido bacana, né? Acho que isso é fundamental. A gente tem lá a presidenta... a Selma, né? A Selma, que é uma fofa que está há 200 anos já na presidência, né? E ela sempre atendendo todo mundo com muito carinho. Ela gosta muito, está ali há muitos anos. A gente viajou juntos por várias feiras fora do Brasil, na época em que ele estava, logo que ela chegou na ABESE, né? Que ela começou a atuar como presidente da ABESE. E foi uma experiência bem rica, né? Foi bem bacana ter visto essa evolução toda e acompanhar esse crescimento de mercado. Então, a gente falou um pouquinho do passado, tá falando do presente e o futuro, Luiz. O que a gente pode esperar aí do mercado de segurança tecnológica? Olha, muita evolução, né? Assim, do meu ponto de vista bem pessoal, Jô, a questão da inteligência artificial, que realmente tomou conta de tudo que tem a ver com tecnologia no mundo, acaba sendo uma preocupação no sentido de que ela não tem limite mais, eu vejo, né? Assim, a inteligência artificial, ela está acompanhando você lado a lado de tal maneira que é invasivo, né? Então, tudo hoje, quando você pensa nesse chat GPT aí, que está em voga, eu recebo notícias sobre ele todo dia. Hoje a gente pensa numa coisa e já começa a receber mensagens, começa né? A receber mensagens, sim, como é que isso realmente é? Sim, a própria Alexa, né? Tem gente que fala assim, ó, você quer ter uma Alexa e ter um pouco mais de privacidade? Deixa a Alexa no vermelho, é aquele botão vermelho que mantém ela sem escutar o que está acontecendo. Porque se ela escuta o que você está falando, se eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, você começa a receber no seu celular todas as informações daquele produto que você está procurando, né? E isso, por um lado, pode ser uma coisa boa quando você realmente quer agilizar aquilo, mas por outro, você está tolhindo a liberdade de decisão, de escolha, de uma forma assim muito agressiva e rápida, eu diria, né? E a segurança
vai por esse caminho, né? Eu lembro que a primeira discussão que houve com segurança na integração de sistema era em relação ao incêndio, né? Nós tivemos casos clássicos de incêndio no Brasil, já visto aquela Boate Kiss lá no Sul, agora há pouco, né? entre outras que aconteceram aqui. A prevenção de incêndio, ela quer manter aberto para que as pessoas, em caso de acidente, possam sair de forma rápida e possam deixar o lugar. A segurança, por outro lado, com tanta informação, ele quer fechar, limitar a entrada. Mas quando você limita a entrada, você limita a saída também. Então, essa ainda é uma discussão que você vê entre a prevenção de incêndio e a segurança eletrônica, que ainda não tem Não está bem esclarecido. E, segundo alguns especialistas que eu já ouvi, aí a inteligência artificial pode colaborar nesse aspecto, né? Ela pode ter dar essa velocidade para que os equipamentos saibam decidir. Olha só, equipamento decidindo se é melhor abrir, se é melhor fechar. Estamos nós na mão deles, né? Porque, você pensa, vivemos em condomínios, né? Quem vive em grandes cidades, né? Isso é um outro detalhe que eu acho bacana, né? Nas grandes cidades, isso é mais emergente, a gente respira isso, né? Não tem um lugar que você não anda que não tem uma câmera. Então, o sorriso, você está sendo filmado na grande cidade, em todo lugar. Agora, você sai um pouco dessa questão de grande cidade, vai para uma cidade do interior, vai para um lugar que está muito mais voltado para a agricultura. Então, você tem outras formas de trabalhar a segurança, de colocar limites. Existem, hoje eu recebo solicitação, né, dessa área do agro, que são a segurança perimetral que fica embaixo da terra. Isso está extremamente... E que mede por peso, por outras frequências, por outras situações. Então você sai um pouco do eixo das grandes cidades, que é onde a gente vive a grande insegurança, vamos assim dizer, né, João? E talvez por isso a necessidade de ter todo esse cuidado. Você sai um pouco, você tem outras frentes, outras necessidades, outras questões para serem olhadas, coisas diferentes. Luiz, muito obrigada por essa belíssima conversa, né? Não é uma entrevista, é uma conversa. Um papo legal. E deixa os teus contatos pra gente, para o pessoal que quiser te acessar, entrar no NetSeg, como é que eles te procuram? Acho que é netseg.com.br, a gente tem lá não só o cadastro para quem quer acompanhar, o que a gente comunica toda semana, mas principalmente se você tem necessidade de algo especial, escreve ali, entra lá, fala, estou buscando uma solução assim. A gente procura os nossos parceiros que estão com a gente há muitos anos para que a gente leve essas soluções para cada um que tem aí uma necessidade própria, né? Ou seja, uma coisa personalizada. Muito obrigada, Luiz. Obrigado a você. Pessoal, não esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, que eu esqueci de pedir. Você também se inscreve, hein, Luiz? Já se inscreveu no nosso canal? Já estou inscrito. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, falando sobre insegurança na segurança, com meu querido amigo Luiz Carmo, que arrasou aqui na nossa conversa. E até a próxima semana.